Gravando. Obrigadão. Beleza. Boa aula, Felipe. Até mais. Até mais. Tchauzinho. E aí, moçada, boa noite. Tudo bem com vocês? 54 minutos, dá e sobra. Então, pessoal,
Nós vamos começar hoje um novo tópico, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que acontece? A aula de hoje talvez ela seja um pouquinho mais curtinha, tá? Porque eu vou dar uma primeira metade dela. Perfeito? Eu não vou terminar a lei hoje não, porque ela fica muito cansativa. Então vou fazer algumas observações aqui importantes que vocês têm que saber sobre essa lei, tá? E o Felipe ele já cantou a pedra, né? Eu sinceramente, eu não sei muito por que a PM colocou esse negócio no edital, né? Isso foi recente, relativamente recente, mas eu não vislumbro muito bem assim qual foi a intenção. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte: no edital da PM Minas Gerais, dentro das noções de direito, tem direito constitucional e eles cobram o artigo 37, né? Que são aqueles princípios da administração pública, aquelas coisas assim. Então, pelo fato dele cobrar aquilo ali, e a lei de introdução às normas do direito brasileiro ter sofrido uma ratificação, na verdade um implemento, né, em 2018, falando sobre princípios da administração pública, que foi bem impactante assim, talvez seja esse o raciocínio da banca que quis colocar lá. Eu não sei, eu não entendo, porque realmente é uma lei que ela é pouquíssimo explorada nos concursos públicos de forma geral, salvos de carreira jurídica. Todos de carreira jurídica, a LINDB está lá. Tudo bem? Agora, para a carreira de agente de segurança pública, praticamente, pelo que eu me lembro, eu acho que é só PM de Minas Gerais que eu já vi cobrando dentro do edital isso daqui. Sinceramente, é o único lugar que eu me lembro. Salvo alguns concursos, tipo assim, a nível municipal, de guarda municipal aí, mas nem o de Minas é. Aliás, nem o de BH cobrou e tal. Mas aí é o que tem para hoje, a gente tem que passar por ela, né? E é igual o Felipe falou, esse negócio já foi cobrado, então você tem que tomar um certo cuidado, tá? Rememorando aquela questão, gente, quando é cobrado isso daqui, normalmente é letra de lei. Então, a sua obrigação é ler, tá? Eu vou te dar alguns bizus, algumas ideias para tentar facilitar o seu raciocínio, mas isso não dispensa a leitura da lei de forma geral. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: a lei de introdução às normas do direito brasileiro, antigamente ela era chamada de lei de introdução ao Código Civil. Perfeito? Nem direito civil cai na sua prova, não cai Código Civil, então enfim. E a questão é, por que isso foi trocado para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Porque quando você estuda direito, um dos princípios básicos que a gente tem é o da subsidiariedade, que é o seguinte: todo o ordenamento jurídico, quando ele é omisso em alguma lei ou algum processo para fazer algum rito ou alguma coisa assim, o Código Civil, por ser o maior conjunto de leis do ordenamento jurídico brasileiro, ele é utilizado de forma subsidiária. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção nisso daqui. O direito penal tem seus conjuntos de lei muito específicas dentro do Código Penal. Ele tem os seus conjuntos de regras muito específicas dentro do Código de Processo Penal. Mas se falta alguma coisa no Código de Processo Penal ou se falta alguma coisa dentro do Código Penal, eles usam o direito civil como subsidiário, como um soldado de reserva. Então, e isso não acontece não é só com o direito penal, isso acontece com o direito administrativo, isso acontece com o direito tributário, isso acontece com todos os ramos do direito, direito empresarial, o Código Civil e o Código de Processo Civil, principalmente, eles são utilizados de forma subsidiária. Como eles são de forma subsidiária, as leis de introdução às normas do direito brasileiro eram as leis de introdução ao Código Civil, perfeito? Que estabelecia as regras gerais do Código Civil. Tudo bem? Então, por isso que houve essa troca de nome, para ficar uma coisa mais abrangente, mas em essência mesmo, as regras e princípios sempre foram basicamente os mesmos. Tanto que é comum você pegar, às vezes, quando você está iniciando qualquer tópico, seja direito constitucional, que você estuda muito para concurso público, direito administrativo, quando o cara está falando sobre os princípios que norteiam o direito, noções básicas e tal, eles falam algumas coisas que estão escritas dentro da LINDB. Só que às vezes a gente nem cita a LINDB porque não importa, não está no edital. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui, daqui para frente, o que eu vou falar é o que eu penso e como eu penso essa lei, tá? Eu divido essa lei praticamente em 3 partes. São didáticas para mim, tá? Não está escrito na divisão da lei, não.
Eu divido ela na primeira parte, que eu denomino genericamente como aplicação de leis e vacatio legis, que são os artigos que falam sobre a aplicação de lei e, né, lei do espaço, lei no tempo, aquelas coisas, né, básicas, só que agora para o ordenamento jurídico como um todo. Eu divido ela numa parte que chama regras de conexão. O que é regras de conexão? Quando você estuda direito internacional aprofundado, coisa que vocês não vão fazer porque não está no seu edital direito internacional, nem passa perto disso, mas quando você estuda isso, você estuda uma matéria que chama regras de conexão, que é como o Estado brasileiro, Estado com letra maiúscula, como a República Federativa do Brasil, enxerga as relações quando seus brasileiros estão realizando negócios jurídicos com pessoas de outros países, com estrangeiros ou tudo mais. Ou então a relação Estado-Estado, tá? Pode ser uma relação particular ou pode ser uma relação Estado-Estado. Então existem algumas regrinhas que o país, a República Federativa do Brasil, segue, tudo bem? E aí essas regras a gente chama de regras de conexão, perfeito? Não é tanto alvo da prova de vocês, não significa que não há chance de cair. Eu estou falando que, dentre as possibilidades de cobrar, eu acredito que essa seja uma parte um pouco menos de cair. Por quê? Porque não tem direito internacional no seu edital. Então, acho que a banca não é interessante para a banca cobrar isso de forma assim tão profunda, né? Aliás, isso é um estudo muito profundo, inclusive. Bom, essa é a segunda parte. E a LINDB também traz uma terceira parte, que são os norteadores da administração pública. Norteadores gerais e princípios que regem a administração pública. É aqui que mora o perigo. Por que é aqui que mora o perigo? As bancas têm cobrado, os editais de modo geral que cobram LINDB, têm focado muito nessa parte. Relembrando a vocês que a maioria dos que cobram a LINDB são concursos de carreira jurídica. E eles focam muito nessa parte da questão direito administrativo. Tudo bem? Que é até interessante para você ter um norte, já que você vai fazer a polícia penal e direito administrativo vai vir na penal. Então é interessante você ter essa, quando eu falo penal, a polícia penal, né? Então é importante você ter essa noção. Então, te rememorando, né? Eu divido a LINDB didaticamente em três partes. Aplicação e vacácios legis, que é uma coisa que pode vir, perfeito? Segunda parte, regras de conexão que versam sobre direito internacional. Acho pouco provável de vir, mas a gente vai dar umas pinceladas nessa parte. E a terceira parte, que é o direito administrativo, que das três eu julgo que isso daqui é o que mais vai vir. Letra de lei para cobrar de vocês. Tranquilo? Então vocês têm que ler com muita atenção, tá? Hoje eu vou trabalhar a aplicação em vacácio legis só. Tá joia? Que é do artigo 1 ao 7º, mais ou menos ali, pelo que eu me lembro. A gente vai fazer a leitura dos artigos e eu vou fazer as minhas observações que eu acho interessante, tá? Quando eu falo aplicação de lei vacácio legis, é você pensar em como que as leis são colocadas no seu país em vigor de uma forma geral, sem a gente aprofundar no processo legislativo. Por quê? Processo legislativo é uma matéria constitucional que não está no seu edital. Processo legislativo, a gente estuda dentro do direito constitucional como que é feita uma lei no seu país. Claro que se a gente está falando de direito constitucional, nós estamos falando de leis federais. Mas o processo ele é praticamente espelhado quando a gente analisa em âmbito estadual e ele é espelhado quando a gente analisa em âmbito municipal. O que interessa para a gente é, se você entender muito bem como funciona o federal, o estado e o município, você só faz apenas pequenas lapidações. É sempre a gente entender como é que funciona o federal para a gente aplicar dentro das esferas estaduais e dentro da esfera municipal. O estudo do direito é assim que funciona. Tudo bem? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui para vocês. Tem esse material aqui. Assim que terminar a aula, eu já lanço um PDF e mando no grupo para vocês. Essa aula está sendo gravada, inclusive com o recado do Felipe no início, tá? Vocês comentem lá no grupo, lá, quando eu mandar para vocês. Eu deixei as aulas disponíveis, tá? Então é só vocês clicarem nos links. Assim que eu fizer o update, eu passo para vocês novamente. Então eu tenho umas considerações aqui iniciais sobre a LINDB, que é o seguinte: ela é uma lei geral. Então eu coloquei para vocês. Ela estabelece critérios sobre quando a lei começa a vigorar no seu país, técnicas para interpretar lacunas, se existe uma lacuna legislativa, como que o juiz atua nesse caso,
como se dá a aplicação das normas estrangeiras, que é a parte de regras de conexão, como tratar relações jurídicas no tempo entre sistemas normativos e, mais recentemente, o último tópico aqui, ó, contém também princípios aplicáveis à atuação administrativa e ao controle dos atos públicos, que eu acho que para vocês tem mais relevância de leitura, tá? Existe um grau de relevância de leitura, mas eu não quero dizer relevância de leitura não é a mesma coisa que negligência. Você não pode negligenciar a aplicação só porque eu falei que isso daqui é mais importante. Você tem que ter a noção. Só que é claro, eu não tenho tempo, não consigo fazer absolutamente nada. Onde eu vou procurar? Porra, vai ler os artigos referentes à administração pública. Mas não significa que vai cair só isso. É isso que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Aqui eu conto um pouco, tá, sobre essa questão da mudança da lei e tal. Aqui eu coloco aqui, ó. Para o concursando, isso reforma que a LINDB é uma norma de referência transdisciplinar e frequentemente instrumental nas soluções de caráter geral. Então, repito, a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é um soldado de reserva. Pensa assim, existe uma lei, eu tenho conflito na interpretação dessa lei, eu não consigo entender algum instituto referente a essa lei. Onde eu vou buscar a solução disso? Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Perfeito? Felipe? Oi, pode falar. Todo mundo entendeu o que eu estou falando até agora? Tá claro para todo mundo? Tá tranquilo? Beleza. Então vocês entenderam que ela é um soldado de reserva. Perfeito? Se eu tenho alguma dúvida, eu procuro nela algum instituto ou algum norte para que o juiz possa aplicar. Relembrando que, eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente, retomar isso, mas o que você tem que entender é que na justiça brasileira, quando você leva um caso para um juiz decidir, ele tem que decidir aquele caso, tá? Ele pode ele pode se utilizar de várias armas para fazer. Como analogia é um desses métodos, ele pode se fazer um direito comparado, ele pode utilizar de legislação alienígena ou legislação estrangeira, que é um ordenamento jurídico de um outro país, ele pode fazer isso. Claro que essa é a última possibilidade. Tudo bem? É um caso onde, por exemplo, não tem condição do juiz decidir com base nas leis de todos os princípios que estão aqui. Tudo bem? Aí ele vai se fazer de ferramentas. E a LINDB dá esse norte para o juiz. Fala assim, olha, você pode usar isso, 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 isso. Por quê? Porque ele é obrigado a dar uma sentença imparcial e fundamentada para qualquer caso que você leve ao judiciário. Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando? Tranquilo? Bom, aqui eu coloquei estrutura da LINDB. Vocês estão acompanhando o material, né? Tá dando para ver aí, né? Sim? Estrutura da LINDB. Aqui essa estrutura, conforme eu falei, né, foi eu que criei essa estrutura. Então, assim, parte geral, apresenta e tal. Aplicação das leis, regras de conexão, princípios gerais da administração pública, tá? Lembrando que o tópico 3, não porque está em 3, porque ele é menos importante, muito pelo contrário, talvez ele seja o tópico mais importante para vocês a nível de prova, tá? Então já vamos começar aí a quebrar o pau de verdade, que é a sistemática dos artigos. A gente vai dar uma analisada nos artigos e eu vou fazendo algumas considerações que eu acho importante, tá? O artigo 1º, eu vou ler o artigo 1º e o parágrafo 1º, para vocês terem uma noção, tá? Salvo disposição contrária. Então já marque isso daqui que é importante para vocês, tá? Quando o cara fala salvo disposição contrária, significa que tem exceção, né, cara? Então, tipo assim, ele vai te dar a regra, mas pode ser que exista uma exceção. Perfeito? Então, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o seu país em 45 dias depois de oficialmente publicada. Cuidado com essa palavra aqui, tá, moçada? Publicação.
Vou fazer algumas considerações aqui, mas já toma cuidado com essa palavra aqui, tá? Por quê? Essa palavra costuma aparecer na sua prova como pegadinha. Às vezes o cara tira assim e coloca assim, ó, 45 dias depois de oficialmente promulgada. Depois de oficialmente ratificada. Pega esse final desse sufixo ada, mantém ele, mas troca o radical e o prefixo. Então, o que acontece? O cara vai e te puxa pelo pé. Então, quando que vale uma lei, quando ela começa a vigorar, a produzir os seus efeitos? 45 dias depois da publicação. Todo mundo entendeu isso aqui? Eu sei que vocês não entenderam, não. Então, presta atenção aqui. O que acontece? Existe um procedimento, um processo legislativo que ele tem várias etapas. Eu vou resumir porcamente só para você entender. Um projeto de lei surge lá, por exemplo, na Câmara. Tá joia? Vamos pensar numa emenda constitucional, que vocês estão cansados de ver lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Chegou lá, vai fazer uma emenda constitucional. Você sabe que ela tem que ser aprovada 3/5, 2 turnos, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado e tal, não sei o quê. Vocês recentemente tiveram a PEC da blindagem, que é o projeto de emenda constitucional. Vocês viram como é que nasceu? Nasceu na Câmara, perfeito. Foi aprovada 2 vezes na Câmara. Deu um pepino cabuloso para todos os deputados que aprovaram. Você viu que a comunidade ficou putaça com o texto da lei. Tudo bem? E aí foi no Senado, a CCJ do Senado virou e falou, ó, essa merda aqui é inconstitucional, morreu aqui. Então, olha, ela estava no meio do rito, mas ela morreu no meio. Agora, vamos supor que tem um outro projeto de lei, uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, que nasceu na Câmara do Senado, não importa o conteúdo, nasceu na Câmara, não importa o conteúdo, foi aprovada na Câmara com quórum. Beleza, vai para o Senado. Senado aprova também. 2 vezes aprovado. Tem que ter 2 votações. Para a emenda constitucional é obrigado. Para a lei ordinária, não. Então, beleza. Foi para o presidente. No caso do projeto de emenda constitucional, o presidente nem ratifica, não. Mas, enfim, vamos pensar numa lei geral, porque aqui, se eu pensar desse jeito, eu vou ensinar para vocês um negócio errado. Então, é melhor vocês pensarem em uma lei comum, tá? Uma lei foi aprovada na Câmara, ok, passou. Foi para o Senado. O Senado deu ok. Comissão de Justiça do Senado deu ok, a lei é constitucional, linda, passou no Senado, vai para o presidente da República, para o presidente ratificar. O presidente ratifica, dá a assinatura dele. Tá joia? Vira e fala assim, olha, assinei, concordo com a lei, na sua integralidade, beleza. E aí, depois que o presidente ratifica essa bosta, essa lei tem que ser publicada. Tranquilo? Depois que ela é publicada, ela entra no Diário Oficial da União. E essa lei ela tem uma vacácius legis de 45 dias. Ou seja, por mais que o texto de lei esteja lá, é o tempo que, teoricamente, a sociedade brasileira tem que conhecer o texto daquela lei e entender seus efeitos. Então, eles dão essa 45 dias para a sociedade entender a lei. Todo mundo entendeu o que eu falei aqui agora? Tudo bem? Não gostei muito do início da minha explicação, porque eu troquei o exemplo no meio, mas é só para não confundir a cabeça de vocês, porque depois aí vocês vão ficar falando aí que eu falei que emenda constitucional tem que ter promulgação do presidente da República, e isso é muito errado, beleza? Tranquilo. Então, o que acontece? Então, beleza. Né? Esse é um cenário, assim, porcamente explicado como é que uma lei nasce no seu país. Tá joia? Então, repara que não é da ratificação do presidente. É da publicação. E ela vigora após a publicação num prazo de 45 dias. Então, esse tempo, a lei, teoricamente, ela está hibernando. Tá joia? Ela não está produzindo todos os seus efeitos, mas ela já é considerada dentro do ordenamento jurídico. Tranquilo? Vocês entenderam? Ela já está dentro do seu sistema de leis, mas ela ainda não está produzindo, a princípio, seus efeitos. Agora, tem exceção, não tem não? Vocês conseguem me falar uma exceção? E eu sei que vocês já estudaram. Lá na sua Constituição, artigo 5º. Lá na sua Constituição, artigo 5º. Salvo engano, parágrafo 1º. Está falando umas coisinhas importantes lá. O que está escrito lá? Vocês lembram?
Dá uma caçada aí, eu vou te dar um tempo para ir lá no artigo 5º, parágrafo 1º e ler para mim o que está escrito lá. Alguém? Direito constitucional, na sua Constituição, artigo 5º, parágrafo 1º. Ah, como é que é? Lê de novo, desculpa. Ah, então ela tem vacácio leve de 45 dias? O que é uma aplicação imediata? Aplicação imediata significa depois que essa bosta foi ratificada, aplica-se os efeitos dela. Não tem vacácio leve de 45 dias. Beleza? Então o que acontece? Repara que é algo que está escrito dentro da Constituição. Então os direitos, normas que versam sobre direitos e garantias fundamentais, que são aqueles basicamente que a gente vê dentro do artigo 5º, mas não só eles, tá joia? Elas têm uma aplicação imediata, elas não obedecem a vacácio legis. Então quando você pega o artigo 1º que fala assim, ó, salvo disposição contrária, tem exceções. E qual que é a única exceção que a sua prova costuma cobrar? Direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que o cara faz? O cara pega isso daí e fala que tem 45 dias de vacácio legis, tá certo? Não. Porque se forem normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, a aplicação ela é imediata. Perfeito? Tanto que a gente sabe, né? Não sei se vocês sabem, mas se vocês não saberem, vão aprender nisso por causa da polícia penal, que o direito penal é cheio disso. Perfeito? Se existe uma nova lei que beneficia o réu, a aplicação dela é imediata. Ela retroage à data dos fatos. Já ouviram falar da PEC da dosimetria, né? Que antes era tipo uma PEC da anistia e agora é uma PEC para diminuição de penas? Quando essa PEC, se essa PEC for aprovada, o que acontece? Ela vai retroagir. Vai baixar a pena de todo mundo que participou do 8 de janeiro. Imediatamente. Ainda que o 8 de janeiro tenha passado, né? Porque ela tem aplicação imediata. Versa sobre direitos e garantias fundamentais. Perfeito? A liberdade de uma pessoa é direito e garantia fundamental. Tranquilo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou está muito complexo? Tranquilão, né? Então vamos lá. E aí você tem que decorar. Prazo 45 dias. Entra em vigor depois da publicação. Toma cuidado com palavras como ratificação, promulgação. É publicação que está escrito na lei, depois dela publicada. Perfeito? Publica-se a lei, 45 dias depois, ela está em vigor, produzindo todos os seus efeitos, teoricamente. E você tem que saber que, se a lei brasileira tiver como condão produzir efeitos fora do país, de alguma forma, o prazo de vacatio legis não vai ser 45 dias mais. O prazo de vacatio legis é 3 meses. Então tem que saber esses prazos de cor, tá? 45 dias para a legislação interna como regra, 3 meses se tiver reflexo exterior. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicado. Então, tem questão que cobra aí, né? Se conhecer esses prazos, tá? 45, 3 meses, tem que saber. Tranquilo? Beleza? Que tá errado, inclusive, também. Tem que tomar cuidado com isso, viu? 3 meses é 3 meses. 3 meses não é 90 dias, não. Tranquilo? Tem essas coisas. O cara colocou assim, ó, produz seus efeitos em 30 dias. O cara lá numa questão vira e fala assim, ó, em 1 mês. Se você marcar como certo, tá errado. Exato. Não é assim. Usa-se o prazo legal. Perfeito? Sempre o prazo legal. 180 dias não são 6 meses. Entende? Bom, então vamos lá. Aqui já expliquei, eu acho que dúvidas não haverão, tá joia? Dúvidas não haverá, né? O verbo haver mantém-se no singular, né? Então vamos lá. Parágrafo 3º.
se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação em seu texto, destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Então, presta atenção aqui, ó. Antes de entrar em vigor. Quando que a lei entra em vigor? 45 dias depois de publicada, não é isso? Tranquilo? Então, presta atenção, pessoal, que isso daqui é importante vocês entenderem o que eu estou falando. Presta atenção em mim aqui, ó. Você tem um lapso temporal. Significa que, por exemplo, se a lei foi publicada 30 dias aqui, houve uma correção no texto da lei. A pergunta é, vai se faltar 15 dias e a lei entra em vigor? Ou essa lei ela cai e volta na vacatio legis de 45 dias? Volta para 45 dias. Por que que volta? Porque está escrito aqui, ó. Se antes de entrar a lei em vigor, ou seja, no prazo de vacatio legis, ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a ocorrer da nova publicação. Tranquilo? Beleza? Então ele volta e volta 45 dias de novo. Tá joia? Parágrafo 4º. As correções a textos de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, o que está escrito aqui? Gente, é um princípio isso daqui. Não é bem um princípio, mas é uma ideia básica do direito. Somente lei revoga lei. Então, você tem uma lei que teve a vacatio, foi publicada, passou-se a vacatio legis, passou-se 45 dias e ela está produzindo seus efeitos. Tudo bem? Percebe-se que a lei está errada. Agora, depois que passou 45 dias, que alguém atinou e falou assim, isso aqui está errado. Nós temos que corrigir isso daqui. Como é que a gente corrige uma lei? Somente por outra lei. Porque agora ela já passou a vacatio legis. Então tem que fazer todo o trâmite de novo para ter a correção do texto. Tranquilo? Existem mecanismos, deixa eu só dar uma olhadinha no tempo aqui rapidinho, 26 minutos. Existem mecanismos de controle para isso. Porque quando uma lei nasce, vamos supor, uma lei nasceu na Câmara, ela passa pela Comissão de Justiça da Câmara, que vai analisar, vai ler aquela lei e fala assim, olha, Câmara, tá, o conteúdo parece plausível, pode ir para frente. A Câmara aprova, vamos supor que essa lei vai para o Senado. Passa pelos técnicos da Comissão de Justiça do Senado, que lê e fala assim, realmente essa lei ainda está boa. Vai para o Senado, os senadores leem de novo, aprovam, vai para o presidente. O presidente leu a lei, estudou a lei e tal, não sei o que, entendeu? Não, isso aqui é ok. Ratificou a lei. Depois que ele ratificou aquela lei foi publicada e ainda tem o vacatio legis. Ninguém viu que esse trem estava errado. Entendeu? Quer dizer, passou na mão da galera. Entende? Então, tipo assim, acontece. Porque a gente sabe que a galera é super eficiente. Né? Mas, mesmo que a galera seja super eficiente, todo mundo é super qualificado no nosso Congresso e na Câmara Municipal, todos são técnicos jurídicos de excelência, vamos supor que passou um trem errado. Agora que passou errado e entrou em vigor, só outra lei. Somente lei revoga lei. Perfeito? Tranquilo? Bom, existem alguns detalhes aqui que eu não vou me ater muito a isso, porque a chance da sua prova cobrar isso daqui é quase zero. Mas tem um que é um pouco mais específico, que é o que eu faço questão de falar, tá? Que é o seguinte. Quando uma lei, igual eu te falei, né, somente lei revoga lei, né? Eu posso fazer algumas correções no artigo. Vamos supor, a lei tem 10 artigos. O artigo 2º saiu com pepino.
Se o Senado ou a Câmara, pensando numa lei federal, né, que fez aquilo ali, perceber esse pepino, o Senado e a Câmara ele pode mudar a palavra, pode mudar a vírgula, pode mudar o texto inteiro. Tudo bem? De uma lei porque ela nasceu lá. O presidente da República, não. O presidente da República só pode fazer duas coisas. Ou ele aceita o artigo como um todo. A lei tem 10 artigos. Ele pode ler os 10 e, por exemplo, falar assim, o 2 eu não concordo. Pá, veta o 2. Quando ele veta, a lei volta para a reanálise. Tá, joia? Ela volta e fala assim, olha, esse dispositivo foi vetado. Assim como se a Câmara vetar ou o Senado vetar, eles, né, volta para dar vistas para falar assim, o que aconteceu que vetaram a minha lei. O presidente ele não pode vetar uma palavra, não. O presidente ele só pode vetar ou o artigo inteiro, a lei inteira, né, enfim, ele não pode vetar termos. Agora, as casas legislativas podem. É uma especificidade meio boba assim, mas, enfim, vale a pena citar um pouquinho. Outra coisa interessante é o seguinte, existem nomes para isso, tá? Quando a gente fala de revogação de uma lei ela é revogada por uma nova lei, eu vou especificar isso um pouquinho mais para frente, mas revogar um texto de lei é gênero, no qual comporta duas espécies, que é o que eu chamo de abrogação ou derrogação. Quando eu revogo um texto de lei inteiro, uma lei inteira, a lei tem 10 artigos, eu revoguei a lei, os 10, eu falo que eu usei o instituto de abrogação. Quando da lei que tem os 10 artigos eu revogo um artigo só, por exemplo, o 6º, a gente fala que a lei foi derrogada. Né? Então, às vezes, em questões mais profundas, assim, se aparece o instituto da abrogação ou o instituto da derrogação. Está escrito isso no material, tá? Não precisa pirar o cabeção, não. Mas existe essa diferença. Todos os dois são formas de revogação. São espécies do gênero revogação. Tá joia? Eu escrevi isso para vocês, não se preocupem, tá? Bom, acredito que agora aqui dúvidas também não haverão. Vamos lá, não haverá, né? Agora eu estou na dúvida se haverá ou não haverá mesmo. Toda hora eu estou falando a mesma coisa. Então vamos lá. Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária. O que é a vigência temporária? É eu fazer uma lei que ela já nasce com um período de durabilidade pré-definido. Período de durabilidade precário. O melhor exemplo da doutrina sobre essas leis temporárias é, por exemplo, uma lei penal que traz um crime, só que esse crime só vale por um curto período. E isso aconteceu no Brasil, né, para a gente ter um grande exemplo, na época da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, por exemplo, a prática de venda de cervejas que não fossem oficiais e tal, a não sei quantos metros do estádio onde iria ocorrer um jogo oficial, era considerado crime. Perfeito? E essa lei ela só durou o quê? Só durou na época da Copa do Mundo. Então ela foi uma lei temporária. Então, não se destinando à vigência temporária, ou seja, que tem prazo para acabar, a lei ela tem o princípio, ela é gerida pelo princípio da continuidade normativa. Uma lei, quando entra dentro do seu ordenamento jurídico, ela não foi feita para ser retirada. Ela tem o preceito embutido nela de perpetuar dentro do ordenamento jurídico. Até que uma nova lei a modifique, mudando o seu texto, ou então a revogue por inteiro. Revogue um artigo, revogue ela por inteiro, abrogação ou derrogação. Mas, se a lei não está destinada de forma temporária, a leitura do artigo me diz que a lei terá vigor, ela vai vigorar, o princípio da perpetuidade, continuidade, até que outra a modifique e a revogue. Por quê? Porque somente lei revoga a lei. Perfeito? Uma lei ordinária só é revogada por uma lei ordinária. Uma lei complementar
só é revogada por uma lei complementar. E agora, José, uma lei complementar pode revogar uma lei ordinária? Antes de você pensar, eu vou te dar uma dica. A lei ordinária, para aprovação dela, ela tem esse grau de dificuldade. Acompanhe meu dedo. A lei complementar, para ser aprovada, ela tem esse grau de dificuldade. Ou seja, aprovar uma lei complementar é muito mais difícil que aprovar uma lei ordinária. Tudo bem? Você entendeu isso? Para eu revogar uma lei ordinária, eu posso usar uma outra lei ordinária. Uma lei ordinária, posso revogar aqui. Beleza? Para eu revogar uma lei complementar, eu posso usar uma outra lei complementar. Tranquilo? Uma lei ordinária pode ser revogada por uma lei complementar? O que vocês acham? Aqui pode. Pode, porque aqui gera um princípio que é o quê? Quem pode mais, pode menos. Se esse cara aqui surgiu com o interesse de revogar esse cara aqui, e esse cara aqui é mais fácil de promulgar, se esse cara foi feito, ainda que um rito mais difícil, pá, eu consigo pegar. E quem é o topo da cadeia alimentar aqui nesse caso? A Constituição, não é assim? Ela não é o topo da pirâmide? Ela não atinge todo mundo que está embaixo? A gente usa a referência da pirâmide de Kelsen, né? A gente tem certas hierarquias normativas no qual uma vai se sobrepondo à outra. Ainda que todas as leis, né, não são regidas muito por esses princípios, a gente sempre vai pensar que hierarquicamente superior pode revogar hierarquicamente inferior, mas nunca o contrário. Tranquilo? Cara, isso é muito difícil, velho. Muito difícil. E a chance de cair para vocês é zero. Eu estou só instigando mesmo para você entender como é que funciona o direito. O que eu preciso que você saiba? Se a lei é temporária, beleza, ela nasce e vai morrer, dane-se. Mas todas as leis, ela tem condições, ou ela foi criada para perpetuar dentro do ordenamento jurídico, salvo se outra lei a modifique. E somente lei modifica a lei. Perfeito? Não posso pegar um decreto presidencial e modificar uma lei. Beleza? Bom, a lei posterior, uma lei que vem depois, revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando com ela seja incompatível ou quando regula inteiramente a matéria. Cara, se cair na sua prova, eu aposto nesse artigo, tá? Do parágrafo 1º do artigo 2º. Marca uma caveira nele aí, porque ele costuma vir, tá? Quando vem cobrando esse tópico. Que é o seguinte, pessoal. Eu tenho uma lei A que fala sobre armas de fogo. Estatuto do Desarmamento. Beleza? Eu criei uma lei B que define para mim o que são armas o que eu considero como sendo armas de fogo. Não está no Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento descreve o que é arma de fogo, não. Mas eu crio uma lei B que fala sobre armas de fogo. Define para mim o que é. Essa lei B está versando sobre o mesmo objeto que a lei A está falando, teoricamente? As duas estão falando de arma de fogo, no final das contas? Sim. A lei B, ela é mais importante que a lei A? Não. A lei B complementa a lei A? Complementa. A lei B, ela é incompatível com a lei A? Não. A lei B, ela falou tudo sobre arma de fogo que está escrito na lei A?
Não, porque eu até então só falei para você que ela classifica, né? Ela falou tudo sobre o que está escrito no Estatuto do Desarmamento. Então a lei B, ela tem como revogar a lei A? Exatamente. Então, como que isso vem em questão? Exatamente isso. As palavras daqui, você tem que tomar muito cuidado, que quando vem em prova, você tem que procurar essas palavras para ver se a questão está falando coisa certa ou coisa errada. Quando expressamente a declare, ou seja, uma lei B só revoga uma lei A se tiver escrito na lei B que é assim, ó, lei B, revogue a lei A. Se não tiver escrito, a regra é que não revoga. Pode ser que ela revogue mesmo sem estar escrito? Pode, desde que com ela seja incompatível. Mas é incompatível em partes ou é incompatível por inteiro? Por inteiro. Porque a parte que for incompatível, ok, a lei nova prevalece. Vai utilizar-se a lei nova, princípio da especialidade. Tá joia? Só que se ela for incompatível por inteiro, aí ela revoga. Se ela for incompatível só em algum artigo, aí você desconsidera o artigo daqui e vida que segue. Tranquilo? Então você tem que perguntar que ela é incompatível. E a outra possibilidade, se a lei B, ainda que não está escrito que revogue, ainda que com a lei A seja incompatível, mas se a lei B regulamenta toda a matéria da lei A, não tem por que a lei A mais existir. Ela vai ser o quê? Revogada. Ainda que tacitamente. Ou seja, não seja de forma expressa. Ainda que de forma silenciosa, a lei B acaba revogando a lei A. Por quê? Porque ela regulamenta a matéria por inteiro. Tranquilo? Então você tem que procurar isso daqui, ó. Declaração expressa, revogação expressa, incompatibilidade, revogação por incompatibilidade, e regulamenta inteira a matéria, que é uma espécie de revogação tácita, revogação silenciosa. Tranquilo? Difícil isso aqui? Não, né? Só tem que procurar isso daqui e tomar cuidado com as questões de pegadinha. Falar que não regula inteiramente, falar que regula parte. Ou o cara omite a palavra inteiramente, né? Regule a matéria. Opa, regular a matéria não quer dizer que eu revoguei ela. Entende? Pode ser uma lei complementar, está complementando o conceito. Entende? É regule inteiramente a matéria. Omitir o inteiramente é tornar a questão errada. Beleza? Aqui eu explico revogação, ab-rogação, né? Aliás, revogação, ab-rogação, derrogação. E eu falo sobre essas questões de regular, né? Parágrafo 2º. A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a par de leis existentes, claro, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, as duas permanecem no ordenamento jurídico. Entretanto, você vai aplicar qual? O princípio da especialidade, você aplica a lei nova. Beleza? Tranquilo? Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura pela lei revogadora, perdido a vigência. Gente, isso daqui tem um nome. Se chama efeito repristinatório. Deixa eu explicar esse negócio aqui para vocês. Presta atenção nisso daqui, tá? Imagina que tem esse seguinte cenário. Deixa eu só ver o tempo aqui. 10, dá tempo. Imagina que você tem o seguinte cenário. Lei A, Lei B e Lei C. Tá joia?
Existia a lei A. Ela é a primeira lei. A lei B, ela chega com um texto e revoga a lei A. Pode ser? O que vai acontecer com a lei A? A lei A vai ser revogada. Vai começar a vigir quem? A lei B, não é? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E se depois eu crio uma lei C que vira para mim, ela não tem texto. Não tem texto. Ela vira para mim e fala assim, ó, revogue a lei B. Ou seja, lei C vai fazer isso daqui. O que vai acontecer com a lei A? A pergunta é, a lei A volta a viger ou o tema fica sem lei? Não volta não, filho. Fica sem lei. Olha o que está escrito aqui, ó. Salvo disposição em contrário, ou seja, a não ser que a lei C fale para que a lei A volte a vigorar, a lei revogada, a lei B, aliás, a lei A, não se restaura por ter a lei revogadora, que é a lei B, perdida a vigência. Entenderam isso aqui? Isso tem um nome. Isso tem um nome, chama efeito repristinatório. Tá joia? E esse efeito repristinatório está escrito aqui, ó. O efeito repristinatório não é aplicado, tá? Estamos diante da verificação expressa do efeito. O ordenamento jurídico brasileiro não adota o efeito repristinatório de forma automática, sendo necessária previsão expressa na lei revogadora. Entenderam agora? Complexo, né? Tranquilo? Bom, vou dar uma paradinha aqui. Faltam 6 minutos. Vou dar uma paradinha aqui só pra gente voltar aqui daqui a pouquinho, tá? É só criar um negócio de novo. Falou!